Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área, mais uma vez com vocês. E desta vez vamos falar um pouco a respeito sobre os tipos de indústria, tá? Então, primeira coisa que você tem que estar atento com relação às questões que envolvem as indústrias, né? Seria entender o processo de evolução das revoluções industriais, os fatores locacionais, como essas indústrias evoluíram ao longo do tempo, e entender os tipos de indústrias. Então, eu queria dividir essas indústrias para você em praticamente dois grandes grupos. O primeiro grande grupo aí são as chamadas indústrias de bens de produção, as chamadas indústrias de base, né? São indústrias que, no primeiro momento, você vai perceber que elas vão extrair a matéria-prima, tá? Então, nesse segmento de indústria, você vai encontrar as indústrias mineradoras, as indústrias madeireiras, as petrolíferas, né? E, ao mesmo tempo que essas indústrias, muitas delas exploram a matéria-prima, elas vão transformar essa matéria-prima, né? Então, são as indústrias intermediárias, as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, mecânicas, né? Essas indústrias intermediárias também podem ser chamadas de indústrias de bens de capital. São indústrias que vão fazer máquinas, equipamentos, ferramentas. Na sua grande maioria, elas se desenvolvem dessa forma. Um segundo tipo de indústrias, nós chamamos de indústrias de bens de consumo. Essas indústrias de bens de consumo, elas estão mais próximas ao mercado consumidor, tá? As indústrias de bens de produção, normalmente elas estão próximas à matéria-prima, é importante nós destacarmos aí, tá? Essa indústria de bens de produção, nós podemos chamá-la também de indústrias pesadas, tá? Por outro lado, as indústrias de bens de consumo, podemos chamá-las de indústrias leves. Mas o que você tem que entender é que as indústrias de bens de consumo, elas podem ser divididas em três grupos, tá? Primeiro grupo seria as indústrias de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos. As indústrias de bens de consumo, perdão, as indústrias de bens de consumo semiduráveis, que seria, vamos dizer assim, roupas, calçados, e as indústrias de bens de consumo, né, as indústrias de bens de consumo não duráveis, que aí seriam mesmo as de remédios e alimentos. Eu gosto de dividir a de vestuário aqui em indústrias de bens de consumo semiduráveis, tá? Aqui você só tem durável e não durável, eu gosto também de colocar as chamadas semiduráveis aí para vocês, tá bom? Legal? Com relação aos tipos de indústrias? Num segundo momento, seria importante nós entendermos que ao longo da evolução do sistema capitalista e do desenvolvimento das indústrias, principalmente a partir da segunda revolução industrial, tá? Nós vamos ter o surgimento de algumas instituições aí que são as chamadas corporações empresariais, tá? Primeira delas vão surgir ali no início do século XX, são as chamadas indústrias multinacionais, cuja estratégia de negócio, né, é padronizada e definida pela matriz, a sede dela seria nos países desenvolvidos, né? Vamos pensar aí, por exemplo, sei lá, na Coca-Cola, já te remete aos Estados Unidos, né? Vamos pensar na Fiat, já te remete à Itália. Vamos pensar na Honda, já te remete ao Japão. Na BMW, já te remete à Alemanha, né? A Peugeot te remete à França. Então, elas surgiram nesse período, no início do século XX. E aí tudo o que acontecia era definido naquela época pela matriz, tá? Nos últimos tempos, o que vem acontecendo? Surgindo as chamadas indústrias transnacionais, né? São indústrias, então, que elas têm as suas estratégias de negócio estabelecidas globalmente, né? Então, não é num lugar específico, não seria uma matriz no país, ela acaba atuando a nível de mundo, ela vai transitar pelos países buscando os fatores locacionais, tá? Então, bem interessante aí você entender o que seriam essas corporações transnacionais, as multinacionais e as transnacionais, tá? Vamos passar agora a falar um pouquinho a respeito das formas de organização de produção.